Educar a emoção é a chave de sucesso para uma criação adequada. Todos nós passamos por acidentes. Não há formação de personalidade sem transtornos, sem acidentes, sem dificuldades. Até uma criança super protegida vai ter esses acidentes. Aliás, o primeiro dos acidentes é justamente a superproteção, né? A própria condição humana é fonte de estresse, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades que são intrínsecas. Todo estresse, se usado adequadamente, ele pode ser um potencial de crescimento, de estabilidade emocional e até de felicidade. No entanto, alguns estímulos estressores, eles podem trazer resultados muito mais negativos, como, por exemplo, humilhações públicas, privação afetiva, afastamento ou perda dos pais, instabilidade familiar, violência na infância, discriminação social, doenças incapacitantes. Tudo isso pode ter efeitos negativos. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que cada um de nós é um ser único e vai reagir de forma diferente aos mesmos estímulos. Então, algumas pessoas podem adoecer diante dessas situações e algumas outras podem simplesmente conseguir reverter isso. Se a gente pensar, por exemplo, uma criança filha de um pai alcoólatra, instável e agressivo, essa criança teria todos os estímulos para ter resultados de uma formação de personalidade doente, desadequada, né? Mas de repente essa criança consegue reverter todos esses estímulos e asfixiar esse potencial adoecimento e consegue se fazer livre e bem resolvida. Por outro lado, às vezes a gente tem uma criança, filha de pais cuidadosos, que tiveram as melhores escolas, todas as possibilidades de uma boa educação, de uma boa conduta, que tiveram todos os motivos para atingir a excelência emocional e profissional, e de repente não conseguiram, não valorizam a vida, não valorizam as pessoas, não valorizam a própria existência. Os pais e as escolas, eles não fabricam a personalidade das crianças e dos adolescentes, mas eles moldam. A gente consegue filtrar, a gente consegue coordenar alguns comportamentos que sejam mais assertivos, que tenham a longo prazo um desenvolvimento, mas conseguimos controlar alguns comportamentos e orientar o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes de uma forma mais saudável e adequada. Se soubermos usar bem essas ferramentas, temos muito menos riscos de termos crianças e adolescentes e, consequentemente, adultos com adoecimentos mentais, né? Uma dessas ferramentas são as janelas de memória. A gente vai fazer um outro vídeo só sobre as janelas de memória. Mas para a gente dar um apanhado agora, as janelas de memória, a gente pode pensar da seguinte forma. Todas as experiências que nós vivemos durante a formação de nossa personalidade, elas ficam arquivadas na nossa mente, no nosso córtex cerebral. Essas janelas que estão os nossos segredos de como somos, como pensamos, como vivenciamos, como reagimos. E se tivermos janelas bem alimentadas de uma forma positiva, com arquivos positivos, sucesso na tarefa de contribuir para o arquivamento saudável dessas janelas, vai fazer toda a diferença na vida deste sujeito, não só na infância e adolescência, como também na vida adulta. Então, se a gente consegue trazer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, instruções, possibilidades de como lidar com as faltas, com os traumas, com o estresse, amparando e não impedindo que eles tenham esses acidentes, né? Então a gente não vai impedir que uma criança se frustre, a gente não vai colocá-la numa redoma, a gente não vai superproteger essa criança, porque a gente já viu que é o pior dos acidentes, né? Mas desde que ocorra um acidente, a gente está ali para amparar, para orientar essa criança e para permitir que ela crie estratégias para se ressignificar, para ir além. Esse é o papel dos pais, principalmente nessa formação das janelas. Depois a gente vai fazer um outro vídeo que a gente vai dizer só sobre as janelas e dar maiores detalhes de como contribuir positivamente para essa janela. Um abraço!